Bom, então vamos para objetivamente para a aula, né? Eu lembro que na semana retrasada a gente conversou sobre o texto do Polanyi de transformação, que ele, né, que ele vai falar, o livro todo ele fala do capitalismo liberal do século XIX, início do século XX, né? E aí você tem a emancipação do mercado, né? O mercado deixa de ser tipo um apêndice, transforma na própria forma fundamental da sociedade. E aí a gente caminhou, terminou assim, eu lembro falando que, olha, o que acontece é que você tem uma crise muito, muito grande em 1929, né? Essa crise, a doutrina econômica liberal não sabia como responder a essa crise, né? Porque qualquer interferência externa aos mecanismos de mercado, né, eram rechaçados, né, eram demonizados, vamos dizer assim. E você tem a crise seguida de uma depressão econômica, né? Então, lá pelos idos de 1935, 36, depois de 5, 6 anos de crise severa, que os Estados Unidos e a Europa começam né, vão começar a sair da crise. Só que para a Europa, eu ainda falei assim, ó, vamos deixar em suspense, nem em suspense, vamos deixar aqui, vamos comentar depois. Para a Europa foi muito pior, porque a Europa tinha saído. A Primeira Guerra vai de 18 de 14 a 18, né? A Primeira Guerra vai de 14 a 18. E aí você tem esse período, um período pós-guerra, um período de recuperação complicado, aquele negócio todo. E aí você tem a crise de 29, né? Então, assim, pensa, a Europa estava, né, saindo de uma crise de guerra, né? Né? E aí depois entra numa outra crise, né? Uma grande, uma profunda crise econômica que se transforma em depressão. O que é que surge daí, né? Na Europa? O que surge daí é o que normalmente surge nos momentos de crise profunda do capitalismo e, portanto, da sociabilidade do capital. O que surge daí é o fascismo, né? Então, o fascismo, a experiência fascista, ela tem diversas características, mas uma das características é que ela surge em momentos de profunda crise, né? Então, é uma crise econômica, social e política. Então, essa era, no final das contas, essa era a situação europeia. Então, o fascismo surge no coração da economia europeia, né? O fascismo surge na Alemanha, na Itália, você tem na Espanha, você tem. Deixa eu ver. Você tem né, o fascismo na Espanha, na Itália e na Alemanha, que eles chegam ao poder, mas a experiência fascista ela acontece em diversos, né, com maiores e menores graus em quase todos os países da Europa, né? Por exemplo, a Inglaterra teve um grande movimento fascista. E aí, no caso, o Winston Churchill, né, que foi o primeiro-ministro lá, tal, ele consegue chegar ao poder e, e controlar essa ascensão fascista, né? Mas na França você tem algumas experiências fascistas, mas não chega ao poder. Objetivamente, chega ao poder nesses três países que eu falei, assim, de forma mais clara, mais forte. E a Inglaterra com a Alemanha é a grande derrotada da Segunda Guerra, a Alemanha e a própria Itália, né? As grandes derrotadas da Segunda Guerra. Então, cara, um ambiente perfeito para a ascensão do fascismo, né?
E aí, meus caros, eu quero que vocês prestem atenção, porque aí a gente pode fazer alguns paralelos com o momento que a gente vive. No sentido de que o fascismo é? Ele é uma resposta extremada da burguesia, né? Então, porque o que acontece, que a gente, né, se vocês perceberem, é o seguinte: se a coisa está feia, né, se há uma crise profunda econômica, política, social, tal, né, o que acontecia na Europa nesse momento? O que acontecia na Europa era a ascensão do socialismo. Por quê? Porque entre 14 e 18 você tem a guerra. A Rússia sai da Primeira Guerra em 1917, quando tem a Revolução Bolchevique, a Revolução Socialista. E aí, a Rússia se retira, né, desse cenário, vamos dizer assim, econômico capitalista europeu, e vai tocar a vida dela, né? Então, 17 você tem a Revolução, 22 o Lenin morre, né? A partir da morte do Lenin, você tem um rearranjo de forças que leva o Stalin ao poder, né? O Stalin ele era o centro, ele era o centrão, né? Ele ele consegue manobrar e, né, executar, no final das contas, seus opositores e estabelece um governo extremamente ditatorial e centralizado. Mas eles estavam vivendo a vida deles, mas expandindo, né? Expandindo a influência. Então, o fascismo, ele é uma resposta, naquele momento lá, ele era uma resposta ao comunismo, à expansão, né, do comunismo, a expansão comunista, etc. Então, vai ser sempre uma, ele vai ser sempre uma resposta extremada da burguesia. Para ela não, tipo assim, a burguesia ela prefere entregar a alma, né, para o diabo do que ver a ascensão de um governo de esquerda, né, um governo de socialista, aquele negócio todo. Aí a gente pode pensar, o que é, por exemplo, estou totalmente divagando da matéria de hoje, mas só para vocês entenderem como é que a coisa, um pobre indo para a Disney, né, o pobre indo para a Disney essa maldita esquerda, né? A gente pode qualificar o Bolsonaro, né, o bolsonarismo, como uma espécie de fascismo? A gente pode qualificar. Assim, é um fascismo sofisticado? Nem um pouquinho, né? É um fascismo, sabe, bem tosco mesmo, assim, bem troglodita, sabe? Bem imbecilizado, no final das contas. Mas qual que é o contexto que essa turma chega no poder no Brasil? Uma imensa crise econômica, política e social, né? Então, o fascismo ele dá respostas simples a questões complexas, né? E a gente sabe que não existe resposta simples para questões complexas, né? As respostas elas são complexas. No final das contas, o que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é a elite brasileira entregando o governo a, né, a um imbecil, né? A um bandido imbecil que, na cabeça da elite brasileira, era muito melhor do que, né, a um Haddad, a um governo de esquerda, enfim, né? E ela achou que podia, porque assim, na verdade era o Alckmin, né? Nas eleições de 2018 era o Alckmin.
o Alckmin não conseguiu esse capital político, né? Quem foi para o segundo turno foi o Bolsonaro. Então, a elite brasileira, assim, bom, né? Você não tem outro, vai tu mesmo, né, velho? Então, tapa os olhos, os ouvidos e o nariz e boa, né? E aí a gente vai ver se controla essa turma, né? Coloca um outro imbecil lá, que é o Paulo Guedes, e aí a gente controla. Mas assim, a gente, né? Você reúne um bando de imbecis nos ministérios, sob o comando de um imbecil maior, não tem como dar certo, não, velho. Né? A questão é o que eu converso com meus colegas lá, bolsonaristas e não bolsonaristas. A questão, pois é, a questão não é, porque você torce para dar errado, velho. Não, não é torcer para dar errado, não, velho. A questão não é essa. É que a gente tem que aprender a pensar, né? A gente tem, né, os neurônios aqui dentro, a gente tem que aprender a pensar. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Aí eu sempre dou o seguinte exemplo, né? Eu gosto muito de futebol, jogo bola, mexo com time, aquele negócio todo. Aí eu vou e dou o seguinte exemplo, é a mesma coisa cruzeirense, né? É a mesma coisa da gente juntar é, o Alano, né? Dos últimos pés de rato que passaram pelo Cruzeiro, né? Juntar Alano, deixa eu ver, é tanto pé de rato que já passou pelo Cruzeiro aí nos últimos anos que não dá nem para lembrar de todos os nomes, né? Mas junta assim, esses Alano da vida aí, um, deixa eu ver, pensar uns pés de rato, bem pé de rato, né? Agora foge tudo, né? Mas junta uns caras muito ruim, e aí você acha que esse time vai ganhar a Libertadores, né, véio? Ou vai ganhar o Brasileiro, né? Assim, você pode até torcer, né, velho? A função da torcida é essa, né? Mas não vai rolar, velho. Então, assim, a realidade é essa, né? Então, não adianta. Você pode lá, né? Você junta igual o time do Galo, junta lá o Márcio Mexerica, né? Sei lá, e outros pé de rato que passou por aí, tal, e quer ser campeão brasileiro, véio, quer ser campeão da Libertadores. Não vai, velho, não vai, entendeu? Então quer jogar com Alano, Marquinhos, Gabriel, né? E acha que vai ganhar? Não ganha. Então, mostrar o óbvio para essa turma é difícil, né? Porque a questão não é de torcida, né? Brasileiro que é brasileiro não torce para ninguém, o país afundar na merda, né, velho? Essa pessoa tem que ser doente. Mas é só a constatação do óbvio, né? Constatação do óbvio. Aí voltando à questão da constatação do óbvio, a falta de logística, assim, é a constatação do óbvio. É a mesma coisa no Cruzeiro agora, né? Você tem aí, então, continuando a analogia, né? Na analogia do time. Então, um time todo fodido aí, tudo devendo até as cuecas, vendendo almoço para comprar a janta e tal. E aí os caras vão lá e traz o Pastana para ser diretor de futebol e contrata o ilustre Moza para treinar o time, né? O time todo fodido, com 200 meses de salário atrasado e tal. Gente, é óbvio que não vai dar certo. Você vai lá, torce, tal, assiste o jogo, né? Igual eu vou lá, reúne uns colegas meus ainda, churrasco de vez em quando, vai se parecer e tal, mas a gente sabe que não vai dar em nada, entendeu? Assim, é óbvio que não vai dar em nada. É óbvio que não vai dar certo. Então, é um pouco disso, né? Então, eu estava falando, voltando para a questão da obviedade,
Quando chega a grande crise do capitalismo lá, da Grande Depressão dos anos 30, e a doutrina econômica não sabe o que fazer, né, a doutrina liberal dominante, algumas coisas já estavam acontecendo, mas principalmente o Keynes, né? John Maynard Keynes já era um grande, um importante economista britânico e tal. E aí ele fala assim, olha, não tem jeito, velho. O único jeito é da introdução de um agente, né, político e econômico aqui, né, para voltar a dar estímulo para a economia. E esse agente político e econômico chama-se Estado. Né? Então, a doutrina keynesiana é a doutrina do Estado como esse grande mediador, né, econômico que surge, então, a partir do New Deal lá, do Roosevelt, né, e da ascensão, da acumulação do que a gente chama de regime keynesiano fordista. Né? Então, o keynesiano é do Keynes, da doutrina que fala o seguinte, olha, o Estado, o capitalismo não dá conta de sair das suas contradições sozinho. Precisa de um empurrão, precisa de uma ajuda. Quem que é essa ajuda? O Estado. O Estado vai fazer o quê? Né? O Estado ele vai fazer aquilo que hoje a gente está acostumado, no Brasil, bem mal e porcamente, mas está acostumado a fazer. O Estado ele vai entrar com estruturas físicas e sociais, o Estado vai entrar com, né, um determinado planejamento econômico, um macroplanejamento econômico, para poder dar uma amenizada nas contradições da economia capitalista. Então, lembra que a gente estudou, né, algumas semanas atrás, lá no texto do Harvey, olha, a acumulação é o motor da sociabilidade do capital. E a crise é inevitável. As crises são inevitáveis. Então, o que o Estado é? O Estado ele é um agente que tenta meio que racionalizar essa relação, tenta criar um determinado planejamento, né, uma determinada administração, que a gente conhece como políticas públicas, para poder controlar esse ímpeto autodestrutivo do... Ué, mas não apareceu aqui não, ô Lu. Não apareceu o pedido aqui não. Lucas, é sobre isso ou você quer fazer uma pergunta? Oi? Era sobre isso mesmo. É do Leandro. Ué, ele tá entrando com o link certo? Não apareceu o pedido aqui para mim, não. Pede para ele tentar de novo. Não apareceu aqui para mim, não. Tá? Então, o Estado ele entra... Ok, valeu, obrigado, Gabriel. O Estado entra... porque, veja, só o Estado ele é capaz de mobilizar grandes fundos através do... Agora foi. Grandes fundos através, né, do fundo público, né, dos impostos, aquele negócio todo, por um lado, e só o Estado é capaz de se endividar com dívidas, títulos de dívida em 50 anos para frente. Né? Então, se não tem dinheiro, o Estado produz dinheiro, entre aspas, emitindo títulos de dívida. Né? Se o Estado Nacional não vai deixar de existir. Né? A não ser que ele entre numa guerra lá, um colapso muito cabuloso, mas, cara, isso não vai, assim, provavelmente não vai existir, mas não sei, né? Por enquanto não vai existir, né? Nesse mundo do capitalismo, da modernidade. Então, assim, o Estado Nacional ele não muda de lugar, né? Ele não muda de endereço.
E se ele não honrar seus compromissos, né? No final das contas, quem é que vai honrar? Então, o processo, pra você ver, né? A gente falando de imbecilidades, né? Então, mas o Brasil não paga dívida, o Brasil rola a dívida, o problema todo é esse, né? O Brasil só administra, só paga os juros, justamente. Ah, quem fez a pergunta? Só um minutinho. O Lucas perguntou: isso tudo dentro da doutrina keynesiana? Isso tudo o quê? Melhora a sua pergunta, Lucas. Sim, a doutrina keynesiana é a que, assim, porque você tem que pensar o seguinte: o Keynes, ele era um economista liberal. Ele não era de esquerda, nada disso. Ele era um economista liberal como todos os outros. Ele não era liberal extremo, igual nós vamos ver nas próximas aulas, né, do neoliberalismo lá, igual da dita escola austríaca, aquele negócio todo lá com o Hayek, né, o von Mises, essa turma toda, que não admitem nenhuma interferência na dinâmica do mercado. Nenhuma, nenhuma. Né? O Keynes, ele não, não funciona. Né? Se deixar porque, assim, as crises elas são constantes, né? E momentos de grande crise, né, de ascensão e de grande crise, inclusive já eram teorizadas. No texto que vocês, né, espero que tenham lido lá do Hobsbawm, ele até cita lá o Kondantriev, né, os ciclos de Kondantriev, lá, que era um economista russo, e aí ele fez uns estudos lá e falou assim, ó, o capitalismo entre 30, 40 e 50, ele tem ciclos de expansão e ciclos de queda, né? Isso aí a gente já está... Então, o que pode... Qual que é o agente que tem capacidade de segurar, né? Vamos dizer assim, de não deixar a coisa descambar por completo? É o Estado, né? Isso que eu falei, assim, o planejamento econômico, construindo as infraestruturas físicas, né? As estradas, portos, aeroportos, estrutura de energia, estrutura de telefonia, tal, que é muito caro. E os capitalistas normalmente não gostam de investir. Por exemplo, essa questão do Banco Central, né, velho, do controle do papel moeda. Isso é uma coisa estatal, velho. Né? E também com a Seguridade Social, a aposentadoria, seguro-desemprego, etc. Inclusive, criar as condições para que patrão e empregado se encontrem, né? E dê as condições, as condições mínimas para os empregados negociarem condições de trabalho. Isso tudo não existia antes. Né? Quando Marx escreve lá o Capital, cara, o capitalismo era selvagem, muito mais selvagem do que é hoje. Lá era trabalhadores, né? Todo mundo da família, pai, mãe, filhos, crianças, tinham que trabalhar 10, 12, 14, 16 horas por dia para poder não morrer de fome. Mas só não morrer de fome. Para morar mal, comer mal, vestir mal. Né? Então, o nível de exploração da classe trabalhadora era brutal. Né? E aí,
o que nós temos é que o Estado entrando nesse campo aí, nessa relação, ele vai criando as condições políticas para a própria classe trabalhadora, através dos sindicatos, né, das mobilizações, poderem negociar melhores salários, né, e outros direitos, né, e outros direitos. 13ª, férias, tal coisa, não existia. Não existia férias, né? Férias no capitalismo ali, antes dos anos 30. Porque, cara, peão, velho, lá da indústria, lá de férias, isso sabe? Como é que surge, por exemplo, o Dia Internacional das Mulheres? As mulheres de determinada região lá, determinada fábrica, estavam pedindo para os, né, lutando para ter uma creche lá, uma creche na indústria, véio, uma creche, para elas levarem e deixar os filhos delas lá. Os filhos que não tinham condição, né, de trabalhar ainda, ou não tinham condição de ficar sozinho em casa, aquele negócio todo. Né? Os caras foram lá, prendeu as mulheres dentro da fábrica e tacou fogo na fábrica e matou todo mundo. Né? Então, assim, não existiam essas condições políticas, né, que surgem a partir desse momento. Né? Então, quando Marx e o Engels falam lá no Manifesto Comunista que o Estado era apenas o comitê executivo da burguesia, né, o comitê dos negócios da burguesia e tal, era por causa disso, porque o Estado, naquele momento, ele só era um garantidor das condições mesmo, de superexploração da classe trabalhadora. Né? Então, cara, a partir do pós-guerra lá, é como se a classe trabalhadora dos países fosse o paraíso, né? É quase isso, comparado com o que era, né, seus antepassados de pouco tempo antes. Então, veja bem, o Keynes, as ideias keynesianas começam a vigorar ali no New Deal a partir de 1935, mais ou menos. Logo depois, de 39 a 45, tem a guerra, tem a Segunda Grande Guerra. E que aí a Europa, mais uma vez, né, se vê destruída. Né? Se vê numa situação complicada e os Estados Unidos, de novo, nadando de braçada. Né? Porque na Primeira Guerra Mundial ele não teve nada, né? E a Europa se fudeu lá, e na Segunda Guerra também, né? Os Estados Unidos objetivamente não perdeu. Aquele ataque de Pearl Harbor lá, velho. Pearl Harbor era uma basezinha naval lá, que tinha meia dúzia de. Entendeu? O Japãozinho foi lá fazer graça lá e, né, se fudeu também, né? Mas, enfim, a questão é que. A questão é que você tem um outro momento de crise profunda, né, do capitalismo com a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, guarda essa informação aí, que eu preciso falar do Ford. Então, ok? Keynes, ok? Então, Keynes é o teórico liberal, cujas ideias vão se tornar predominantes nesse momento. Né? E as ideias dele é que o Estado precisa tomar as rédeas de algumas situações. Né? Ele precisa criar um ambiente político, né, para que trabalhadores e empresários se encontrem né, e negociem condições de trabalho. Ele precisa investir nas infraestruturas físicas e sociais. Né? Ele precisa de criar as condições de seguridade social para os trabalhadores, etc. Coisa que saúde pública, previdência, aposentadoria, seguro-desemprego, educação pública, tudo que essas coisas que a gente acha que hoje é dever do Estado, né, boa parte das pessoas, por exemplo, nós aqui, alguns de nós talvez pensemos isso é pós-crise de 29.
você vê a dimensão do que foi a crise de 29, né? E a resposta à crise, ok? A resposta política e econômica à crise. Ela molda o mundo, ela remodela o mundo. Capitalista. Ok, tudo bem? Até aqui tudo bem? Beleza? Tá, e o que que o Ford entra nessa história, né, velho? O Ford, velho, o Ford ele era também uma figura bem interessante. O Ford é o Henry Ford mesmo, da Ford, montadora de carro. O cara é tão, tipo assim, as ideias dele foram tão importantes que o regime de acumulação chama Fordista keynesiano, ou keynesiano Fordista, né? Mas qual que é a do Ford? A do Ford é o seguinte, não, é um regime de acumulação fordista keynesiano, tá? Vou até escrever lá. Regime de acumulação. Por exemplo, se você for ler o Harvey não usa, né, o conceito, não, assim, fala do keynesianismo, mas ele usa o termo do Fordismo, né? Lá até vou colocar o texto dele lá para vocês, né, se virem como consulta. Então, olha só, qual que é o esquema do Ford? O Ford, a questão do Ford, ela é dupla, né? Vamos dizer assim. Então, prestem atenção, isso é importante. Né? Antes do Ford, tem um cara que chama. Eu esqueço o primeiro nome dele, gente. O primeiro nome dele é. Caramba, velho. Não é o primeiro nome do cara. Até o livro do cara eu tô procurando aqui, não aparece o primeiro nome dele. Gosto. Ah, foda-se, mano. Ó, questão é a seguinte. É o Taylor do Taylorismo. Quem estuda administração, por exemplo, vai estudar a administração científica. Né? O livro do Taylor, inclusive, chama Princípios da Administração. Princípios da Administração. Dentre. Então, assim, o Taylor ele é uma figura extremamente importante, porque sabe essa dinâmica que existe hoje, por exemplo, assim, você tem a administração separada né, da operação. Então, a administração está ali, o pesquisa, desenvolvimento, etc. Tal, né? A operação está aqui e ela responde aos comandos da administração. Tal. Então, a administração que tem as metas, tem os objetivos, que tem Frederick Taylor, não sei se é Frederick Taylor, agora eu fiquei encucado com esse trem, agora eu vou procurar aqui, estou revoltado agora.
Frederick Taylor. O Taylor. Então, o Taylor, velho, é o cara da administração científica, vamos dizer assim. E dentre as coisas que o Taylor fala, pensando numa administração de um processo produtivo, de uma indústria, por exemplo, né? Que o motor da economia capitalista nesse momento era a indústria, tá? Sempre lembrem disso. E a gente está falando aí dos anos 30, do keynesianismo fordista, a gente está pensando que a indústria era o coração da economia capitalista nesse momento, tá? Então, veja bem, o Taylor falava o seguinte, assim, ó, a questão do processo produtivo é o seguinte, para a gente ter ganhos de produtividade, você precisa decompor o processo produtivo, e simplificá-lo de tal forma. Né? O Taylor não falou com esses termos, mas ele falou basicamente com esses termos, que qualquer idiota consiga fazer. Ele não usou o termo idiota, ele usou o termo homem-boi. Tá? Homem-gado. Né? É uma referência aos bolsonaristas? Não sabemos, né? Mas o termo que ele usava era o homem-boi. O que é o homem-boi? O homem-boi é o homem bruto, o homem ignorante. Mas esse cara, ele deveria ser capaz de atuar num processo produtivo. Então, o Taylor, a administração taylorista era essa. Você divide o processo, simplifica o processo produtivo, né? Para tentar ter ganho de produtividade. Só que, ainda aí, o trabalhador ainda tinha um controle sobre o tempo de trabalho, velho. O tempo de trabalho dele. Né? O que o Ford faz? O Ford pega as ideias do Taylor e tem uma inovação genial. Assim, bom, esse cara tem razão. Só que, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma linha de montagem, eu vou colocar uma esteira nesse processo. Porque aí que aí a gente tira do trabalhador, né? Tira do operário, tal, tira qualquer domínio sobre o processo produtivo. O processo produtivo agora vai ser comandado pela máquina. O processo produtivo vai ser comandado por um autômato. O processo produtivo vai ser controlado pela velocidade da esteira. Aí você pensa assim, velho, mas que coisa mais banal, né, velho? Que coisa mais banal. Mas essa banalidade mudou a história do processo produtivo mundial. Né? Ao ponto que, antes do Ford, o carro ele era basicamente artesanal. E ele custava, dinheiro de hoje, mais ou menos R$ 300.000. Depois do Ford, o Ford T, vocês sabem qual que é o Ford T, né? Aquele quadradinho assim. Não? Ford T? Vamos ver se a gente procura aqui. Ford T. Vamos ver se aparece. O Ford T é esse aqui, ó. Espera aí. Lambança que eu fiz aqui. Ford T é esse aí, ó. Tá enxergando? Tá aparecendo aí? Sim, né? Então, esse é o Ford T. Esse é o carro mais vendido da história. Ok? Esse é o carro mais vendido da história. Sim, aparece bastante no Peaky Blinders.
Inclusive, na última temporada do Peaky Blinders, é a ascensão do fascismo, hein? Não sei se alguém já viu, se não viu, né? Prestem atenção, a série toma rumos interessantíssimos. Aparece o Church na série. Eu só conheço o Uno Gol. Pois é, pensa que o Ford T é o Uno da época, né? Então, assim, antes do Ford, o carro custava 300 mil reais, velho. Depois do Ford, o carro passa a custar 7 mil reais. 7 mil. A dinheiro de hoje, né? Se a gente for pensar em termos de reais. Qual que é a mágica do Ford? A mágica do Ford é o imenso salto de produtividade, velho. Imenso salto de produtividade. Pega as ideias do Taylor, coloca na linha de montagem, tira o domínio do tempo e do controle do trabalho da mão do trabalhador, coloca na mão de uma máquina, né? Aperfeiçoa o processo produtivo, decompõe e aperfeiçoa o processo produtivo, e aí você consegue produzir milhares e milhares e milhares de automóvel por ano, por mês, sendo que antes o negócio era artesanal praticamente. Então você cria a grande indústria do século XX, né? E, cara, então, assim, isso foi uma revolução produtiva, velho, né? Sim, o Tempos Modernos. Tempos Modernos. E olha que o Chaplin, acho que Tempos Modernos é de, quer ver? Vou só ver a data certinho aqui. Tempos Modernos é de 1900, quer ver? Ele é de 1936. Então, olha só, o Chaplin já está captando uma coisa que estava iniciando ainda, uma coisa que estava iniciando ainda, né? O Ford está fazendo ali na década de 20 um processo produtivo, né? Para você ver como é que o Chaplin também era um gênio visionário da época, né? Mas olha só, aí você pensa assim, cara, mas que banalidade, né, velho? É uma banalidade, mudou os rumos da história, porque permitiu não só produzir em massa, mas consumir em massa, porque você tem ganho de produtividade e redução do preço dos produtos. Agora você não ganha na unidade, você ganha no volume. Ok? Uma coisa é comprar lá X veículos de 300 mil reais. Outra coisa é comprar milhões de veículos por 7 mil, velho. Entendeu? Deixa eu procurar aqui, só para a gente ver aqui. Quantas unidades Ford T foram vendidas? É aquilo que o senhor falou, né? Que não se trata do ato de ganhar, e sim de produzir. Sim, produzir. O Ford T, ele, na época dele, em 19 anos de produção, foram produzidos mais de 15 milhões de unidades. É muita coisa, né? Pô, cara, a gente está falando do início do século XX. Sabe, isso é um número acachapante, velho. Mas se você for pensar em quando que está acontecendo esses negócios, velho, né? A gente está falando de... ele começou a ser produzido em 1911. Começou a ser produzido em 1911. O Ford vai começar, a partir desse momento ali, a instalar essas modificações no processo produtivo. Olha só, velho. Que coisa grandiosa. E aí, meus caros, só que a questão do Ford não é nem só essa, não é nem só essa inovação no processo produtivo que permitiu a produção em massa e, consequentemente, o consumo em massa por causa da redução do preço das mercadorias, né? Por causa dessa administração científica do processo produtivo.
A administração, ela vira tipo uma ciência, velho. Né? Não à toa tem curso de administração. Então, os caras vão estudar administração para poder gerir os negócios, né? Gerir de forma científica as empresas. As empresas deixam de ser geridas, né? No peito e na raça, assim, né? Não, elas passam a ser geridas com planejamento, com estratégia, com visão de curto, médio, longo prazo, etc. Essas coisas que na nossa cabeça hoje assim, a gente, né? É óbvio isso, né? Na nossa cabeça, isso não era óbvio no início do século XX. Ok? Até aqui tudo bem? Sim? Só que o Ford falava mais. Ford falava outra coisa, que aí é tão ou mais genial quanto. A questão é essa. Ford dizia o seguinte, gente, Ford dizia que o trabalhador, o operário, né, a peãozada, né, o trabalhador, ele não poderia ser brutalmente explorado pelo capitalista. Por quê? Porque se o objetivo era produzir cada vez mais e mais e vender, né, cada vez mais e mais, o próprio trabalhador teria que entrar nessa lógica do consumo. Então, o trabalhador, ele não podia viver a vida dele toda com um salário que mal dava para ele poder comer. E ele nem poderia trabalhar de domingo a domingo 12 horas por dia. O Ford é um dos primeiros caras a falar assim, olha, entre os capitalistas, é claro, o trabalhador tem que trabalhar 8 horas por dia e tem que ganhar mais do que ele ganha. No caso, os trabalhadores das fábricas do Ford trabalhavam 8 horas por dia e ganhavam o dobro do que a média, o dobro da média. Porque a questão é, alguém tem que consumir isso, está sendo, e aí o trabalhador ele tem que ter tanto renda quanto tempo para consumir. Se esse cara trabalhar de domingo a domingo e ganhar miséria, nós vamos vender esses milhões de carros que nós estamos produzindo para quem, afinal de contas? Então, perceba que Ford, ele está lá no início do século XX e está lá na Grande Depressão lá, tal, das ideias dele, basicamente, às vezes é audacioso falar isso, né? Mas né, nem tanto, mas o Ford está ajudando a criar o que a gente chama de classe média hoje. Vocês conseguem compreender isso? Né? Então, a questão do Ford não é nem só uma revolução no processo produtivo. A questão do Ford é de uma classe média. De trabalhadores que, a partir das ideias... Você está relacionando ao poder de compra? Sim, é isso mesmo. O que é a classe média? A classe média é o cara que nem é dono da empresa que ele trabalha, mas ele recebe um salário ali suficiente para ter uma qualidade de vida razoável, para poder ter a casinha dele, ou né, pagar um aluguel, ter um carrinho, sair de vez em quando para comer um sanduíche, eventualmente conseguir viajar, né, com a família. É a classe média. No caso, a classe média no Brasil, ela que a gente chama de estabilidade? Sim, Maísa. Sim, é estabilidade. Né? O problema é que a classe média no Brasil é muito avacalhada. Né? Nossa classe média ela né, tem a classe média alta, média mais ou menos, média quase miserável. Né? Então, tem estratos na classe média brasileira. E parece que quanto mais pobre, mais burro. Né? Quanto mais classe média baixa, mais burro é. Né? Mas, assim, a questão é, objetivamente, a classe média é o não pobre, né? É o não miserável, é o cara que tem condição de consumir, é o cara que tem uma estabilidade no emprego dele,
né, que tem seguridade social, etc. Esse cara que pode, mais ou menos, planejar a vida dele, né? Ok? E não gastar tudo que ele ganha para pagar a casa, né, o lugar que ele mora e o que ele come. Classe média é o que vai sobrar um pouquinho de dinheiro para consumir outras coisas. Consumir comida e roupa e moradia. Vocês estão me entendendo? Ok? Estão conseguindo. Então, olha só. Então, você junta a revolução produtiva do Ford, né, e as ideias políticas mesmo do Ford sobre a necessidade né, de trabalhadores que possam ter estabilidade né, e renda, com as ideias keynesianas, criando um ambiente político, né, para que o trabalhador tenha seguridade social, o trabalhador tenha aposentadoria, o trabalhador tenha férias, o trabalhador tenha escola pública, tenha, né, educação pública, saúde pública, tenha infraestruturas que ele possa usufruir. Então, a gente está falando da junção de duas doutrinas que fazem, né, que vão construir o mundo a partir de meados da década de 30 e depois do pós-guerra, né? Porque tenha o freio aí do pós-guerra. Ok, gente, vocês estão... Ok? O keynesianismo, o fordismo é um grande... Veja bem, é um grande consenso. É um grande consenso político e econômico entre burguesia e proletariado. A burguesia cede um pouco, né, do seu ímpeto, né, destrutivo, vamos dizer assim, de exploração brutal do trabalhador, e o trabalhador, né, também esquece lá, né, a luta dele mais radical, vamos dizer assim, porque agora, a partir de um determinado momento, ele tem estabilidade, né, ele tem renda, ele tira férias, né, ele tem um salário que ele consegue comprar eletrodomésticos, etc, etc. O filho dele vai para a escola pública, tem saúde pública. É um outro mundo, né? É um outro mundo. Uma outra realidade. Ok, gente, vocês estão acompanhando isso aí? Estão conseguindo compreender? Sim. Então, presta atenção. Então, é isso que, basicamente, de certa forma, quer dizer, é isso que o Hobsbawm está falando. Ó. O que são os 30 anos gloriosos? Pós-guerra, 1945 a 1975. Ah, professor, mas não foi, começou na década de 30? Foi, mas aí não se esqueçam, tem a guerra de 39 a 45. Né? E aí, qual que é a doutrina que vai comandar a recuperação das economias europeias a partir do fim da Segunda Guerra Mundial? Doutrina fordista keynesiana. A doutrina do welfare state, a doutrina do estado de bem-estar social. Professor, é só isso? Não, é muito mais do que isso. Né? Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender é essa arquitetura. É esse grande consenso político-econômico. De um lado, um Estado que passa a interferir na dinâmica econômica, né? Tendo para si algumas prerrogativas, né? Planejando, né? Desenvolvendo políticas econômicas de curto, médio e longo prazo, criando infraestruturas físicas e sociais, criando condições de estabilidade do trabalhador, de seguridade social, de
de educação, saúde pública, de transporte público, total, né, ou subsidiado, enfim, isso de um lado. Então, essa grande arquitetura que, na cabeça dos neoliberais, é inconcebível, né, a gente vai ver isso, né, do Estado sendo esse grande agente econômico que tira o capital das suas grandes enrascadas, os capitalistas da sua grande enrascada, né? Do lado dos trabalhadores, né, essa entrada na classe média, né, abre mão da luta porque agora tem um certo conforto, tem estabilidade, né, vai poder... Interesse do Estado? Melhora isso. O que seria esse interesse do Estado? Pode falar aí pra gente. Vou ligar para o áudio que é mais fácil. É porque, tipo assim, pelo que eu entendi, todo esse processo que teve, de, tipo assim, da gente ter uma vida digna, de trabalhar, ter lazer, escola, saúde boa e tal, foi tudo por um interesse, que era o quê? Economia. Porque se só tivesse trabalhador, não teria quem consumisse. Então, teoricamente, a saúde que a gente tem, né? A parte da área da saúde, da educação, do comércio, do lazer, tudo tem meio que uma voltinha, uma bola de neve puxado para a economia. Então, tipo assim, o que eu quis dizer é que tudo que temos é por interesse do Estado, é que, tipo assim, desde antes, tudo que foi criado foi apenas pelo interesse de ter economia girando. Tá, e não então, interesse... pensar em, tipo, sentimento, não é sentimento de sentimental, mas é sentimento de, tipo assim, o que uma pessoa precisa para, tipo assim, viver bem. Mas eles não pensavam nisso, eles pensavam nisso para, tipo assim, uma pessoa precisa disso, mas ela precisa de dinheiro para gerar, para comprar. Então, é mais ou menos isso. Acho que deu para entender o que eu quis dizer. Vocês são muito cristãos, o problema é esse, vocês têm um coração muito bom. A questão não é do interesse, aí não é do Estado, é do próprio capitalismo, é do próprio capital, né? A questão é que o Estado entra em cena até, às vezes, até a revelia, até a contragosto do capitalista, né? Mas ele, nesse momento, até era, né? Porque a doutrina dominante é aquela que tinha pavor de qualquer interferência externa à dinâmica própria do mercado, à dinâmica própria dos capitalistas. Então, assim, é interesse, mas também é uma necessidade, é uma própria necessidade do sistema capitalista. Porque, no final das contas, Ariane e demais colegas, nas grandes crises do capitalismo, é o fundo público que dá conta dessas crises. E o fundo público vem da onde? Vem do meu e do seu suor, é do nosso lombo. É sempre uma escolha política. Nós vamos fazer o que com esse dinheiro que tem aqui, que a gente arrecada de impostos? É uma escolha política, né? A questão do Brasil é que é mais dramático, né? Porque a nossa escolha política, metade do nosso fundo público é para pagar juros de dívida, né? É uma escolha política, né? E aí, mais para frente a gente vai estudar isso com mais calma, porque aí já está no consenso neoliberal, já é que de fato morre agora com a pandemia, né? Ele foi para o consenso neoliberal foi para UTI na crise de 2008, morreu agora na pandemia, né? O consenso como política macroeconômica, como ideologia não, está viva ainda, né? Muito vivo no Brasil, inclusive. Mas a questão é essa, porque no limite, igual eu estou falando com vocês, é só essa entidade política que tem condições de fazer certas coisas, né? Então, quando os imbecis aí, né, falam assim, porque o Estado, por que os municípios e os, igual né, a necessidade de fechar por causa da pandemia, né? Por que os municípios e os estados não
não se endividaram para poder criar um auxílio, aquele negócio todo, ou imbecil? É porque não pode. Que a União que pode lançar títulos de dívida pública. Né? Então, é só o Estado-nação que tem condição de fazer certas coisas. E aí é uma ilusão. A gente vai conversar com isso com mais calma lá no neoliberalismo. Mas é uma ilusão, uma fantasia achar que o capitalismo se desenvolve, se desenvolveu e se desenvolve é revelia do Estado. Uma completa ilusão. Então, sabe esses partidos novos aí, né, desses João Amoedo, desses Zema da vida? Cara, é a ideologia de Paulo Guedes, é a ideologia mofada, do neoliberalismo lá dos anos 70, que foi para o brejo com a crise de 2008 e com a pandemia. Isso é uma balela, é uma mistificação, é uma estupidez. Né? Da mesma forma que falar que o governo do PT não foi neoliberal, foi neoliberal até o talo. Lula, Dilma, neoliberal até o talo. Até o talo. Escolha política. Mexeu em alguma coisa, deixamos de pagar 50% do nosso orçamento para a administração da dívida, né? Da dívida, não. Não. Nós pagamos 14% de juros com o governo do PT, gente, de taxa Selic. Para esses imbecil desses amoedos da vida aí que ganham dinheiro especulando com dinheiro de dívida pública, porque os grandes investimentos deles são no mercado financeiro, tá cheio de grana lá. O Estado brasileiro pagou 14% de juro. Caralho, velho. Se eu tenho 100 milhões de reais e compro títulos de dívida pública de 14%, o Estado está me remunerando 14 milhões de reais por ano, velho. 14 milhões de reais. Sem eu fazer porra nenhuma, só especulando. Então, assim, quando eu falo a arquitetura keynesiana e o consenso keynesiano é o arranjo da conciliação de classes. É o arranjo da conciliação de classes, é isso. Né? Você quer um governo mais... Né, quer dizer, o governo do PT, de um lado, foi keynesiano e do outro foi neoliberal. Né? Isso é possível? No Brasil é possível. Entendeu? Mas é uma conciliação de classes, velho. No final das contas, é isso. Né? O regime de acumulação fordista keynesiano que tem no Estado esse grande agente é um agente político mesmo. É um agente político do consenso dos trabalhadores. Falar assim, não, velho, a gente desiste da nossa aventura histórica para ter geladeira, carro, né, fogão, televisão. E aí, boa. E ter essa vida medíocre aqui, né? De estar aqui fazendo a mesma coisa, né? Enfim, né? A vida medíocre que a maioria das pessoas vivem. Ok? Então, Ariane, não é questão do Estado, é questão do capital mesmo. A forma com que o capital tem que lidar com as suas contradições. Uma hora ele precisa de mais Estado, outra hora ele precisa de menos, vamos dizer assim. Mas basicamente é isso, o Estado, esse grande agente, né, essa grande entidade, né, para salvar os capitalistas de suas contradições. Até aqui tudo bem, gente? Ok? A lógica macro, vocês estão conseguindo compreender? Do que é o regime de acumulação fordista keynesiano? Vocês estão conseguindo compreender isso aí? Sim? Não? Mais ou menos? Mais ninguém? Só mais ou menos, Nayara? Qual que é a dúvida, Nayara?
Hein, Nayara? Você que manifestou aí. Qual que é o principal mote da dúvida? Pode Porque eu escrever, tô pode pegando. falar. Hum? É porque eu tô pegando os assuntos meio picados por causa da internet. Aí pra mim tá difícil entender tudo. Desculpa. Depois, se você puder disponibilizar a aula, talvez eu entenda melhor. Entendi. Ok. Tá bom. Obrigada. Pode falar, Mariana. Então, a minha confusão foi pelo seguinte. Eu confundo essa questão de capitalista e Estado. Porque na minha cabeça, antes, o Estado era capitalista. Só que aí, meio que contrapôs tudo agora. É porque, tipo assim, teoricamente, que é isso mesmo que eu entendi, o Estado, não, o capitalista, ele que comanda. Ele apenas falar, tipo assim, o capitalista, ele que manda, entre aspas. Não sei, isso que eu entendi. E o Estado, ele meio que vai salvar quando tiver uma crise. Ou não. Assim, é porque assim, a gente fala do capitalista, assim, você tem que pensar que são agentes econômicos, né? Que estão aí competindo entre si, inclusive. Né? A questão fundamental, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: até a grande crise de 29, o Estado ele era um agente que apenas era um garantidor das relações mais fundamentais do capitalismo, ou seja, ele era um garantidor da propriedade privada, ele era um garantidor da propriedade privada dos meios de produção, ele era um garantidor na base da porrada mesmo, que os trabalhadores trabalhar, porque greve era proibido, né? O Estado reprimia com muita força, muita violência. Então, o Estado, até a crise, até o regime de acumulação fordista keynesiano, o Estado ele era esse agente político, vamos dizer assim, mas que ele só vamos dizer assim, ele era o que assegurava essas condições mínimas, as condições mínimas de desenvolvimento da sociabilidade capitalista, tá? Essas condições mais jurídicas mesmo, né? Mais de assegurar que o trabalhador ia trabalhar mesmo, que não ia fazer greve, né? Esse garantidor mais formal, mais legal do arranjo social e econômico e político capitalista, tá? Só que aí, a grande crise de 29, a grande depressão dos anos 30, mostrou que a doutrina econômica dominante, liberal, aquela que a gente leu, estudou um pouco dela, leu um pouco dela lá no texto anterior, né, do Karl Polanyi, das mercadorias fictícias, da emancipação do mercado, que o mercado se autorregula, que os capitalistas no mercado, só eles sabem o que é melhor, as ações deles são sempre as melhores, as respostas deles são sempre as mais exatas, etc. E isso caiu por terra. Por quê? Porque os capitalistas não conseguiram sair da sua crise. Eles não conseguiram sair da crise de 29. Eles não conseguiram sair da depressão econômica que se instalou nos anos 30. E aí precisou de uma outra doutrina econômica. Essa doutrina econômica continuou sendo liberal. Capitalista e liberal. Não é socialista, não é de esquerda. Ela era liberal, capitalista liberal. Só que a doutrina do Keynes dizia que o Estado precisaria, né, lançar a mão do fundo público e constituir infraestruturas físicas e sociais, constituir uma seguridade social, né, constituir uma moeda forte, que é o Banco Central, constituir políticas públicas, políticas econômicas para controlar
de certa forma, o capitalismo, que né, que a acumulação é autodestrutível. Né? O jogo capitalista é um jogo problemático sempre. Né? Então, a partir disso, o Estado ele entra em cena como um agente político e econômico muito importante. E ele nunca saiu desde então. Ok? Então, a questão é, o Estado ele toma uma dimensão maior, cara, não por causa de ideias não capitalistas. Pelo contrário, é por causa de ideias de necessidades eminentemente capitalistas, eminentemente econômicas. A questão é que, e aí por isso o Fordismo, a revolução produtiva de produção que ele faz, ela é tão profunda que você precisa revolucionar, você precisa modificar a própria sociabilidade. Então, se agora nós vamos produzir e consumir em massa, a gente precisa de alguém consumir isso, essa produção em massa. Esse alguém é o próprio trabalhador. Então, esse trabalhador agora, ele vai ganhar mais, ele vai trabalhar menos e ele vai ter seguridade social. Quem que vai dar essa seguridade social para ele? O Estado, que antes não dava. Então, ele vai ter estabilidade, ele vai ter poder de compra, ele vai ter renda para poder adquirir todos os tipos de produto que agora estão sendo produzidos em massa, a preços acessíveis, para serem comprados por um trabalhador comum. Aí você fala assim, professor, mas isso é óbvio. Beleza, velho, é óbvio, porque nós estamos em 2021. A gente está falando que isso não existia antes da década de 30. Tem 80 anos, 90 anos, sei lá quanto tempo, 70, 80 anos. O mundo capitalista que a gente conhece hoje começou a ser construído nesse momento, com as ideias predominantes do Keynes e do Ford, principalmente. Com o Estado provendo, com o Estado Nacional provendo infraestruturas, com o Estado Nacional provendo seguridade social. E com o Estado Nacional sendo um grande arquiteto, um grande agente político do consenso entre a classe trabalhadora e a burguesia. Porque para a burguesia parar de explorar brutalmente o trabalhador, para pagar mais e deixar ele trabalhar menos, etc., ela precisa de ceder. Ela precisa de fazer concessões. E o trabalhador, por sua vez, renunciar à sua aventura histórica. Não, beleza, agora a gente tem carro, tem casa, tem comida, tem televisão, tem não sei o quê, nós estamos felizes da vida, não precisa mais nada. Nós estamos no paraíso. Pronto. É isso. Professor, isso aconteceu onde? Na Europa e nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo. E no Brasil? Aconteceu mais ou menos. Mal e porcamente, muito mais mal e porcamente do que bem, mas de certa forma aconteceu. Né? O surgimento da classe média é do século XX. Né? O capitalismo se complexifica, o processo produtivo e econômico se complexifica, o processo político se complexifica. É um outro mundo que vai surgir a partir da crise de 29. É isso que eu quero que vocês entendam. É um outro mundo. O mundo do capitalismo do século XIX morreu, deixou de existir com a crise de 29. Ok? Sim, eu vou fazer um tópico, tá? Mais para frente eu vou encaixar o Brasil nessa história toda. Então, primeiro eu falo do processo geral, para depois falar do processo nosso. Mas sim, você vê, a crise de 29 já foi uma crise do capitalismo industrial. E ela impacta profundamente o Brasil. Mas como, professor? Por quê? O Brasil nem indústria tinha. Mas como é que quebra? Cara, o Brasil, 70% da economia do Brasil era produção, era exportação de café. Quando os países entram em crise, lá os países europeus e norte-americanos lá entram em crise econômica, crise você corta o supérfluo, né, velho? Então você tem um baque nas exportações.
Brasil, 70% da economia do Brasil é exportação de café. O café, né? Ninguém precisa de café para poder viver, né? Vamos dizer assim. E aí você tem a economia do Brasil vai para o saco. Em 1929, 30, vai para o saco. E aí um outro consenso, arranjo econômico, chega no poder com Vargas. Né? Que aí o Brasil vai se industrializar aos moldes keynesianos. Ok? Tudo bem? Até aqui tudo bem? Do keynesianismo, você está perguntando? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Só que lá em cima é o coração da economia capitalista. E aí aconteceram algumas coisas, né, que fizeram que o capitalismo se desenvolvesse melhor lá do que por aqui. Mas assim, depois a gente conversa sobre isso. Mas eu quero que vocês entendam que essa doutrina keynesiana ela passa a ser uma doutrina econômica dominante. E o modelo fordista de produção vai ser um modelo dominante no capitalismo industrial a partir de então. Tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Então, deixa eu só ir ali no banheiro rapidinho, que aí a gente precisa de conversar algumas coisas mais no âmbito menos político e econômico e mais no âmbito da inovação para a gente poder entender algumas coisas. Rapidinho, só um minutinho. Galera, então olha só. Agora eu quero só tocar dois pontos aqui que o Hobsbawm até fala, né? O Hobsbawm fala lá na página, acho que é lá no ponto 3, mais ou menos. Mas a questão você tem que pensar o seguinte, agora eu quero pensar um pouco no papel da guerra, tá? O que acontece, velho? A Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra, basicamente ela foi mundial mesmo, envolveu, né, quase o globo todo. Ela tá travada aqui para mim? Tá travada aí para vocês? Vocês estão me ouvindo? Pra mim não tá não, tô ouvindo. Tá não? Tá ouvindo? Elaine também, o Lucas também. Aqui está de boa, deve ser minha internet. Tá. Não, beleza, é porque minha internet às vezes fica instável também. A gente tá chovendo muito aí, né? Acho que então
pode atrapalhar também, né? Ah, olha só. Então, a primeira, presta atenção que eu vou falar aqui, porque ah, essa é só uma constatação, tá bem, gente? Não é que eu concorde ou desconcorde, não. Mas vamos lá. Guerra é um negócio que dá saltos tecnológicos absurdos, entende? Então, assim, basicamente, tudo que a gente tem hoje de eletrodoméstico, não sei o quê, foi desenvolvido na Segunda Guerra, foi desenvolvido como esforço da Segunda Guerra. Bicho, praticamente tudo. Satélite, internet, a, a, né, computação, é, até o micro-ondas que a gente usa em casa para esquentar os negócios, sabe? Celular, cara, foi desenvolvido começou o seu desenvolvimento como esforço de guerra, né? Então, assim, a guerra acelera o processo, porque assim, sim, tudo é isso mesmo, tudo que hoje é civil, né? Computação, internet, celular, não sei o quê, primeiro era militar, primeiro foi desenvolvido como esforço de guerra, né? Medicamento, até raio-x, gente, né? Tomografia, tudo que você possa imaginar assim na área médica, na área tecnológica, foi desenvolvido como esforço de guerra, satélite, véio, de televisão aí, não sei o quê, sabe? Então, a Segunda Guerra Mundial ela permitiu um avanço tecnológico cabuloso. Até, inclusive, assim, medicinal, véio, sabe? Farmacêutico. Os caras, bicho, os caras estavam pesquisando tudo, arma química, biológica, tal. Das indústrias farmacêuticas mais desenvolvidas do mundo hoje é a alemã, velho. Mas a alemã uma coisa é você fazer, uma coisa é você testar fazer teste em rato, não sei o que, outra coisa é você fazer teste em gente, entendeu? Nazismo é o momento da morte da civilização, véio, morte da ética. Então, aqueles prisioneiros lá, aqueles judeus, coitado do cigano, né? Até o cigano, aqueles testemunhos de Jeová, os outros crentes lá e os comunistas, tal, que era preso lá nos campos de concentração, eles serviam como ratos de laboratório, velho. Então, assim, a Alemanha é uma potência hoje, por exemplo, nos fármacos, né? Na química, química fina, tal, nisso aí, porque na Segunda Guerra Mundial, antes, né? Quer dizer, no nazismo lá, Hitler ascende ao poder no início dos anos 30, né? E sai do poder em 45, porra, a gente tá falando de 15 anos, velho, de loucura. Os caras tocaram o terror lá e, né? Assombrou o mundo com as maluquices que os caras fizeram. Mas, né, consequência disso, você tem um salto também na indústria dos remédios, dos fármacos, da medicina, né? Então, assim, cara, morfina foi desenvolvido, né? Morfina foi desenvolvido, os anestésicos foi desenvolvido na época da segunda, das guerras, né? Então, assim, quase tudo que a gente tem hoje foi esforço de guerra, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Europa vai ser reconstruída e os Estados Unidos bombando lá a economia, gente, acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham 50% da economia do mundo sozinho. Metade de toda a riqueza produzida no mundo era produzida nos Estados Unidos. Tem cabimento um negócio desse? Metade da riqueza do mundo, metade do PIB do mundo era norte-americano.
E como esforço de guerra, os Estados Unidos nadou de braçada, né? Acabou a Segunda Guerra, toda essa tecnologia desenvolvida como esforço de guerra começa a chegar no mundo civil, começa a chegar nas empresas, começa a chegar como produto, como mercadoria. E aí a gente fala de saltos tecnológicos, saltos produtivos. A consequência, né, para a vida cotidiana, vamos dizer assim, aí pensa na Revolução Fordista, agora você pensa na Revolução Tecnológica. Né? Que agora, né, tem telefonia planetária, vai ter internet, vai ter computador, vai ter tanta coisa. Então, é claro que a economia se desenvolveria também, que teria saltos de desenvolvimento econômico por causa do desenvolvimento tecnológico. Isso é óbvio e evidente. Né? Então, assim, produtos novos, inovadores e baratos, e acessíveis para o trabalhador comum, norte-americano e europeu, obviamente. Não, primeiro começa caro, mas depois vai ficando acessível. Mas nos Estados Unidos e na Europa, essas coisas rapidamente elas se popularizam. Né? Carro, televisão, rádio, telefone e tal, isso ó, rapidinho se populariza, todo mundo tinha. É muito curioso, o padrão de consumo dessa galera até hoje é fora do comum, gente. Fora do comum. Trabalhador, né, pobre, europeu, norte-americano, tem um padrão de vida melhor do que o meu aqui, que ganha muito, muito bem em relação ao padrão brasileiro. Entendeu? Então, assim, como diria o Bruno Henrique, é outro patamar, né? E, então, assim, por um lado, você tem esse salto tecnológico, né, que aparecem na forma de produtos a serem consumidos. Né? Aparece na forma de remédios. Aparece na forma de insumos agrícolas, de agrotóxicos, de fertilizantes, etc. Não à toa, vocês vão ter geografia agrária. Vocês vão estudar. Lá nos anos 70, 60, 70, você tem a chamada Revolução Verde. Por quê? Porque você tem inovações no campo que permitem a produtividade do consumo. Permite baratear o preço da produção agrícola, permite baratear, quer dizer, o acesso do cara a esse produto. Ele gasta menos com comida, vai gastar menos com comida. E você começa a transnacionalizar o capital, a mundializar o capital. É o que a gente chama de globalização. Né? Você consegue conectar regiões do globo inteiro e articular essa produção e esse consumo, que já existiam antes, mas que é catapultada a partir dos anos 50, né? Com navios, cara, com tudo que se pensa hoje, está surgindo ali, surgiu nesse momento. Aqueles grandes navios, né, as tecnologias de porto, containers, tecnologia de navegação, tal, caralho, velho. Tipo assim, é muita coisa acontecendo. Então é óbvio que o capitalismo ia crescer, né? E, por outro lado, né, a segunda questão, que é importante a gente pensar, é o seguinte: a Europa, principalmente, então você tem um espaço a ser produzido. Vamos pensar em termos geográficos? Você tem um espaço imenso
da indústria do imobiliário, para a indústria do imobiliário, da produção de espaço, da produção de uma nova paisagem geográfica, da nova paisagem material, tinha tudo destruído pela guerra. Ao volume de dinheiro agora para reconstruir tudo, para reconstruir estrada, porto, aeroporto, construir casa, etc, etc. E nos Estados Unidos, não teve nada, né, não perdeu na janela, mas a lógica é a mesma. Então, esse é o momento da grande suburbanização norte-americana lá, que a gente vê nos filmes, construindo aqueles subúrbios, aquelas casas sem muro, da classe média morando lá no subúrbio, criando seus meninos, etc. Então, subúrbio branco, racista. Você tem uma imensa produção do espaço. Uma imensa produção de infraestruturas, né, físicas. Uma imensa reconstrução da Europa, uma imensa reconstrução do Japão. Financiado por quem? Pelos Estados Unidos. Então, lá o Plano Marshall. Já devem ter ouvido falar, mas é sempre bom. E o Plano MacArthur. Plano Marshall, dinheiro para a reconstrução da Europa. Plano MacArthur, dinheiro para a reconstrução do Japão. Porque na Segunda Guerra Mundial, se de um lado sai os Estados Unidos, né, bombando lá com 50% da economia mundial, do outro sai a Rússia hiperfortalecida, né? Não sei se vocês conhecem, isso aí não precisa da gente... Mas é sempre bom lembrar. Segunda Guerra Mundial né, acabou basicamente depois da entrada da Rússia na guerra. Todo mundo conhece essa história, né? Vocês estão ok? Vocês conhecem essa história ou não? Mais ou menos? Sim? Pode falar que não, que eu conto rapidamente aqui a história, gente. Vocês não estão lembrados? Nunca ouviram falar? Resume aí? Beleza. Então, você tem que lembrar o seguinte. Tá. Pois é, isso é importante. Vocês têm que lembrar o seguinte. Segunda Guerra, 39 a 45. O Hitler sobe no poder em 1930, na Alemanha. E aí começa a fazer as loucuras dele lá. O Mussolini também sobe lá na Itália, mais ou menos nessa época e tal. Beleza. Cara, então a Europa lá estava lá caminhando, tentando se reconstruir, aquele negócio todo. E a Rússia, velho, vivendo uma outra vibe. Estava lá na questão do comunismo lá, e, enfim, expandindo lá tal. Antes de começar a guerra, o Hitler vai lá na Rússia, lá no Stalin, e vira para o Stalin e fala assim, ô Stalin, é o seguinte, eu vou começar uma guerra ali na Europa, ali, né, mas eu não vou mexer com você aqui não, velho. Né? Meu negócio lá é com a Inglaterra, com a França, né? E você pode ficar sussa aí que eu não vou mexer com você. O Stalin foi e falou assim, beleza, velho, pode lá fazer sua guerra, né? Eu tô em outra vibe aqui, meu negócio é socialismo, matar meus adversários, ser ditador, aquele negócio todo assim. Beleza, então tá. Acordo de não agressão. O Hitler vai embora lá para a Alemanha para começar a guerra e o Stalin cara, uma das coisas principais do fascismo é ser anticomunista. Então, o Stalin, que de bobo não tinha nada, porque, gente, para ser ditador, para ser ditador de uma potência mundial, bobo o cara não é, né, velho? Inteligente o cara pode ser cruel, perverso, maquiavélico, psicopata, tudo, mas burro o cara não é, né? Então o Stalin foi assim, galera, vamos produzir arma aí, enfim. Hitler começa a guerra em 39 e até 42 ele domina todos os países da Europa, gente. A Alemanha, máquina de guerra, assim, impressionante.
Ele só não domina dois países, ele só não domina um país na Europa, que é a Inglaterra. E aí vai a dica de 2 filmes, né? O primeiro filme é O Destino de uma Nação, que é a história do Churchill, que o Gary Oldman ganha o Oscar de melhor atuação e tal. E aí o Dunkirk, lá do Christopher Nolan. Então, assim, o Destino de uma Nação é a preparação para o Dunkirk, né? Para a Batalha de Dunkirk. Então, um filme complementa o outro, vamos dizer assim. A Inglaterra consegue resistir ao avanço nazista, né? Mesmo porque é uma ilha e tal. E, bicho, o exército alemão vai lá em 1942 para atacar a União Soviética. Né? Não existe a União Soviética, na verdade, existe a Rússia. Cara, e aí, bicho, as batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra se deram no território russo. Né? Cara, a Batalha de Stalingrado, que é uma cidade, morreu 2 milhões de pessoas, velho. 2 milhões de pessoas morreram em uma só batalha. Você consegue conceber um negócio desse? Morreu quase que a população de Belo Horizonte inteira na guerra, véio. Numa batalha, porque a Segunda Guerra morreu 60 milhões de pessoas. O exército russo resiste, o exército alemão apanha, volta, né, cambaleando lá para a Alemanha, a Rússia vem atrás, né, descendo o cacete no exército alemão, e todos os países que a Alemanha tinha dominado, lá aqueles países ali do leste europeu, né, Letônia, Lituânia, Estônia, Ucrânia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, aqueles países do leste europeu, tinha sido dominado pela Alemanha, vem empurrando o exército alemão e dominando, e dominando esses países. Sai a dominação nazista e entra a dominação soviética. E aí, a guerra vai até 1945, até março, abril, sei lá, alguma coisa assim lá na Europa, quando o exército soviético entra, né, lá em Berlim, e o Hitler suicida, aquele negócio todo, ao passo que o tal do dia D estava rolando. Então o resgate do soldado Ryan começa com a invasão da praia, do tal do dia D, da invasão da praia de Normandia e tal. Então os aliados conseguem vir com o apoio dos Estados Unidos, tal, da Inglaterra, conseguem vir ali pela França empurrando o exército alemão só que o exército alemão tinha se fragilizado lá na Rússia. Então, quando os aliados chegam em Berlim, os russos já estavam fazendo festa há muito tempo. Tanto que a bandeira histórica da conquista de Berlim é a bandeira da União Soviética, né, cravado lá no alto de uma foto assim, o cara tira do soldado hasteando a bandeira né, da Rússia comunista em Berlim. Beleza, o que acontece? Acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa toda destroçada, a Europa Ocidental toda destroçada. O que os Estados Unidos fazem? Velho, se a gente deixar, de duas uma, ou volta o fascismo, ou volta um outro maluco, tipo Hitler, ou então a Rússia vai dominar, velho. O que os caras fizeram? Injetar dinheiro para a reconstrução europeia. O Plano Marshall é o plano de reconstrução europeia. Os Estados Unidos injetou centenas de bilhões de dólares na reconstrução europeia. Mesma coisa ele fez no Japão. O Japãozinho já era uma potência, né, capitalista, né, se destacando na Ásia. Um pouco antes, né, em 1900 porque a memória tá falhando aqui. Só para conferir direitinho aqui, para não falar besteira. Em 1949, 1948, 49, você tem... Então, olha só, veja bem, 45 acaba a guerra, em 48, 49, mais ou menos, você estava tendo a Revolução Chinesa, comunista chinesa. O que os Estados Unidos olham? Opa, Revolução Comunista Chinesa aqui, vamos dar um jeito de segurar o Japão aqui para ele ser uma influência capitalista aqui nesse polo.
injeta dinheiro no Japão, comprando McCarthy. E injeta dinheiro ali, Coreia do Sul, aquela região ali, que depois vira os tigres asiáticos. Via Japão. Tá? Via Japão. Resultado? Você freia tanto o avanço comunista, tanto o avanço de um outro fascismo, porque o ambiente era propício para um outro doido. A vida tá uma desgraça mesmo, então o Hitler não deu conta, eu vou dar agora. É possível. Né? Dito isso, né, abre-se um espaço enorme, né, um espaço enorme para o Lucas Lacerda. Os Estados Unidos só agem convenientemente, só agem estrategicamente, né? Eles estão continuando no mundo, né, velho? Então, ele tem que mexer as peças no xadrez ali, né? Convenientemente para o que eles, assim, para eles, né? Estrategicamente para eles, mesmo que isso redunde em uma desgraça depois, né? Então, por exemplo, o que é o Iraque hoje e o Talibã lá, se não um produto norte-americano, né? O Talibã foi treinado pelos Estados Unidos na década de 70 e 80. O Osama Bin Laden foi treinado pelos norte-americanos. O Rambo, no Rambo 3, lutou do lado dos afegães contra contra a União Soviética. Se vocês tiverem curiosidade de ver o filme Rambo 3, né, com Sylvester Stallone, onde está o Rambo? No Afeganistão, lutando junto com os talibãs, contra os malvados. Muito doido isso, né, velho? O Lucas está perguntando, eles injetaram dinheiro na Coreia por conta das guerras, investiram e tal? Né? Sim. Né? A Coreia do Norte foi, sei lá, viveu o comunismo doido dela lá e os Estados Unidos, através do Japão, financiam o desenvolvimento coreano. E hoje a Coreia é uma potência, né? Na verdade, a Coreia do Sul. Se você for pensar bem. Coreia do Sul era um país muito parecido com o Brasil 50 anos atrás. Muito parecido, 40, 50 anos atrás. Onde é que nós estamos e onde é que eles estão hoje, né? Mas, de qualquer forma, eu não gostaria de ser coreano nem japonês, né? Eu gosto de trabalhar somente o necessário, né? Então, não gosto de ser um workaholic igual eles lá, e a cultura deles, negócio de trabalhar demais, de ser foda demais, tal. E tal, mas muito legal. Mas eu gosto de ser brasileiro, né? Aquele futebolzinho, né? Aquela namoradinha, aquele churrasquinho no final de semana, tal. Né? Eventualmente no meio de semana você joga uma bola ou come um churrasquinho também. Eu não sou muito de tomar cerveja, mas tomo uma gelada de vez em quando, né? Pega uma praia, vai na cachoeira. Os coreanos, né? Coreano, chinês, japonês, os caras não fazem isso, né? Os caras trabalham segunda a sábado, 12 horas por dia, então não é um ritmo de vida que eu gostaria de levar, não, sabe? Então, cada um é cada um, né? No Japão, naqueles países lá, os caras são tão doidos, velho, que se o cara não fizer hora extra, é uma vergonha. Entendeu? Assim, todo mundo faz hora extra. Aí saiu lá. Que hora extra, cara? Só vou jogar bola. Os caras olham pra você, bicho. Esse cara é um fracassado, velho. Eu tenho que correr com ele daqui. Entendeu? Então, é uma cultura muito, muito doida, muito, muito, muito estranha. É por isso que o Brasil não vai ser uma grande potência, né? Porque a gente gosta, né, desse, né? Você sabe como é que é, né? Desse, desse, dessa malevolência, né? De trabalhar só o necessário, não precisa trabalhar demais, daquele churrasco no fim de semana, daquele rolê aleatório, né? Então, nesse ponto é muito bom ser brasileiro. Bom, essa é a minha opinião, né? Então,
É isso mesmo, André. 12 horas. De segunda a sexta, de segunda a sábado, e olhe lá. E olhe lá. O mundo devia ser um pouco mais brasileiro, véio, sabe? Assim, sabe? Trabalhar só o necessário, sem estresse demais. Os asiáticos, eles são muito disciplinados, eles são muito, tem essa coisa, né, de ser o melhor, tal. Isso é da cultura deles, né? A cultura extremamente, é até muito problemática, extremamente é doentio, na verdade, no final das contas, né? Doentio, porque os caras é o maior relativo, o maior índice de suicídio no mundo, né? Tá nesses lugares. Os caras, se os caras não é o melhor, se mata. Os caras trabalham demais, cara, né? Trabalhar demais, como é que você vai dar, né? Como é que você vai dar aquela namorada, né? Como é que você vai dar assistência à patroa? Não tem jeito, né? Então, você sabe viver para trabalhar, você vai fazer o que da sua vida, né? Então, e é por isso que a China vai dominar o mundo, velho. Por isso que a China vai dominar o mundo, porque inclusive tem um documentário da Netflix que todo mundo tem que assistir, né? Talvez até cobre um trabalho sobre ele, que chama-se Indústria Americana, American Factory. Alguém já assistiu esse documentário da Netflix? Indústria Americana? Não? Ninguém nunca assistiu esse documentário, velho? Rapaz, acho que eu vou passar um trabalho com vocês para ver esse documentário. Vou pedir uma resenha desse documentário. Esse documentário é sensacional, velho. É sensacional. Aí vocês vão entender por que, que os Estados Unidos vão dominar o mundo. Ó, por que, que a China vai dominar o mundo, né? Tem jeito não, velho. Sem chance. Não tem como competir com os caras, não. Tem um ranço dos Estados Unidos. Ah, velho, isso aqui que é. Os Estados Unidos tá no papel dele, velho, de ser imperialista mesmo. Entendeu? O Brasil é do imperialista aqui com a Bolívia, velho. Então, quando pagava lá o gás boliviano lá, quase que os caras tinham que dar de graça pra gente, entendeu? Lá na Bolívia tinha fora Brasil imperialista, né? Os caras pichavam lá alguns anos atrás. Então, assim, eu não entendi essa aí. No rolê ele seria o Mauricinho? Cara, mas assim é os Estados Unidos, assim foi a Inglaterra, assim foi a Espanha, assim foi Portugal, e assim está sendo a China hoje. Cara, capitalismo, meu irmão, entendeu? Não tem, igual eu falei com a Ariane, vocês têm um coração muito bom, a questão é essa, né? O negócio é dominar, velho, dominar e zona de influência, sabe? O importante é ser humilde. Vocês estão com mentalidade é, muito pouco empreendedora, viu? Muito pouco capitalista. Vocês têm que ser mais capitalistas. Questão, vocês não vão sobreviver no mundo, não. Agora falando sério, a questão é isso, cara. Então, acho assim, se o Brasil puder ser um imperialista, ele vai ser, velho. Entendeu? É foda, o negócio é difícil. Não? O mundo é difícil. Mas voltando lá, que eu já disse demais aqui, então, voltando à questão lá do desenvolvimento tecnológico e do papel do financiamento de reconstrução da Europa, dos Estados Unidos, né? Pelos Estados Unidos, da Europa e Japão, enfim, Guerra Fria e tal, que faz com que abra um campo imenso de produção de espaço, né? De produção de imobiliário, de reconstrução imobiliária, que negócio todo. É muito dinheiro, velho, muita grana, sabe? Os filmes que eu falei, todos, né? Deixa eu vou escrever aqui para vocês agora. Lá da guerra, lá é o destino de uma nação, seguido pelo Dunkirk.
Isso aí é o que eu falei lá da resistência da Inglaterra, né? Ah, sobre, por exemplo, tem As Últimas Horas de Hitler. Mostra o avanço o avanço das tropas soviéticas, tal, o momento lá, as últimas horas do Hitler. O Hitler estava, né, já era, né? Estava mais doido, né? Mais doido que o Batman lá no final. E aí eu falei do Indústria Americana. Esse tem na Netflix, inclusive. Esses outros, sinceramente, não sei se tem na Netflix, Destino da Nação, Dunkirk, não sei. Mas a Indústria Americana tem na Netflix. Mas enfim, cara, tem trocentos milhões de filmes, né, que dá para ver sobre a Segunda Guerra e tal, mas esse Destino de uma Nação é legal, velho. O Churchill, ele foi uma figura extremamente importante, assim, na Europa, sabe? A galera fica assim, mas ele era racista e tal. Bicho, velho, mas, né, foi importante num determinado momento. Bom, meninos e meninas, então vamos encerrar a aula de hoje. E aí a gente continua depois falando desse momento aí, do regime de acumulação forjista keynesiana, a crise dele, né? E, e a ascensão da doutrina e do regime neoliberal, tá? A gente precisa de saber isso aí. Alguma dúvida? Tirando as normais, alguma dúvida diferente? Não? De boa? Leandro? Pode falar, Leandro. Oi, Igor. Seria uma boa assistir Segunda Guerra em cores da Netflix aí? Cara, é uma série, né? Isso. Isso. Cara, eu não vi essa série ainda. Mas assim, imagino que sim, né? Cara, a Segunda Guerra Deve ter bastante informação pra você. deve ter. Tem também um outro filme que chama como é que chama mesmo? Acho que é Batalha de Stalingrado. Um outro filme que chama O Inferno de Stalingrado, eu acho. Tá aqui. Batalha de Stalingrado, um negócio assim. É um filme também que é bem. Que é sobre lá a Batalha de Stalingrado, né? Então, procurar alguma coisa sobre a Batalha de Stalingrado também, algum documentário também é legal. Se não me engano, a Batalha de Stalingrado acho que é a mais sangrenta da história, velho. Se não me engano, é 2 milhões de pessoas que morreu, 2 ou 3 milhões, uma coisa. Eu não consigo nem conceber um negócio desse, pra te falar a verdade. Morreu um tanto de gente, assim. Mas é cabuloso. O negócio era tão cabuloso, velho, que chega um momento lá que não tinha arma para todo mundo, né? Então os caras eram uma metralhadora e aí ficava a fila de soldado russo. Gente, só de russo na Segunda Guerra morreu 20 milhões. Só de russo morreram 20 milhões. Os caras faziam uma fila na metralhadora, né? E à medida que o cara ia morrendo, porque não tinha arma para todo mundo, à medida que o cara ia morrendo, só afastava o corpo assim e o próximo ia atirando, aí morria, afastava o outro e ia sumindo, né? A metralhadora ia passando de mãos em mãos, né? Não tinha arma para todo mundo, pra você ver o nível da coisa, né? O nível foi cabuloso, velho, sinistro, né? Mas, enfim, tempos negros aí da. Vamos ver como é que a humanidade vai se acabar agora a próxima vez, né? Bom, galera,
vai tentar se acabar, né? Porque... Certo, manos? Aula? Ok? Os demais, tudo bem? Tudo certo? Podemos? Interromper a gravação aqui.